No Evangelho de João, capítulo 13, Jesus, certa vez, ele conversando com seus discípulos acerca de alguns detalhes, e nesse capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos antes da Páscoa, antes da festa da Páscoa, e ele começa a conversar, aproximando-se. Pedro disse: Senhor, o Senhor lava meus pés? E respondeu: o que eu faço, vocês não sabem agora, mas você vai compreender depois. E Jesus conversando com seus discípulos, especialmente Pedro, no versículo 13, ele diz assim: vocês estão me chamando de Senhor, e sabeis bem que eu sou o Senhor, sou mestre e Senhor. Jesus, então, ele outorga, ele declara para os seus discípulos: olha, vocês me chamam de Senhor, está certo, eu sou o Senhor. E nós temos de hoje ter cuidado, porque princípios, meus irmãos, princípios, especialmente princípios da sua palavra, da palavra de Deus, não pode ser quebrado. Quando se quebra princípio da palavra de Deus, promessas não se cumprem. As promessas não se cumprem. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque hoje em dia nós estamos vendo nas igrejas, especialmente nos momentos gospel, nos momentos de cânticos, e cânticos lindos, bonitos, a priori aos nossos olhos. A juventude hoje está empolgada com muitos cantores, muitas canções gospel que estão cantando dentro das igrejas, nos púlpitos das igrejas, mas atrás dessas canções tem mensagens subliminares. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes estão quebrando o princípio dentro da nossa igreja, empurrando doutrinas subliminares dentro da nossa igreja. E por isso, meus irmãos, por isso que eu vejo que a presença de Deus, às vezes, nos púlpitos das igrejas, tem sumido. O Espírito Santo parece que não está agindo mais nos cultos de determinadas igrejas. Por quê? Porque são princípios são quebrados. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Escritura Sagrada, está sendo quebrado os princípios da Escritura. Então, nós temos que ter cuidado com esse detalhe. Eu notei alguma coisa aqui, concernente a algumas canções que se cantam hoje nas igrejas, e cantam canções dizendo que Jesus é você, você é Jesus, Jesus você, quero te conhecer, você é Jesus, e tal, chamando Jesus de você. Eu procurei isso na Bíblia, eu não achei ninguém chamando Jesus de você. Eu não achei nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, se nós cremos na Bíblia, se a Bíblia é a palavra de Deus, se nós baseamos na Bíblia, se a nossa fé está na Bíblia, se nós somos seguidores da Bíblia, se nós somos cristãos, nós temos que ter cuidado, porque às vezes estão sendo quebrados princípios de autoridades das Escrituras Sagradas. E eu sondei aqui a palavra Yahvé, a palavra Senhor, Deus, no Antigo Testamento. A palavra Yahvé, ela é apresentada 6.823 vezes no Antigo Testamento. O nome pessoal distintivo de Deus de Israel. Então, Jeová é Jeová ou Javé, né? Portanto, aquele que é autoexistente, olha bem, esse nome está dizendo, quando ele se apresenta para Moisés, diz: eu sou o que sou, eu sou. Ele está dizendo assim: eu sou autossuficiente, eu sou autoexistente. É aquele que vive, quer dizer, eu sou a fonte de todas as vidas. Então, quando nós procuramos no hebraico, nós encontramos essa expressão Yahvé, Jeová, Javé. Adonai, traduzido em português, geralmente como Senhor. Adonai, Senhor. Kadosh, Israel, Santo de Israel. Curios, é uma palavra grega traduzida como Senhor. Curios, o Senhor, Curios. Então, quando eu vejo nas origens, nas fontes, nos vocábulos, quando eu vou na origem da palavra hebraica, grega, eu vejo que lá está dizendo Senhor, Adonai, Deus poderoso. Eu não vejo lá dizendo assim, você, Deus, você, não.
Senhor, Senhor. E quando Jesus diz aqui, em João capítulo 13, versículo 3, vós me chamais de Senhor, e eu sou mesmo. Então Jesus está dizendo, olha, eu sou Senhor. Por que que nós devemos chamar Jesus de Senhor? Porque, primeiro, Ele é Deus. Isaías capítulo 9, nós vemos o profeta dizer, porque o menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías já qualifica quem era este Senhor que ia nascer de uma virgem, de obra e graça do Espírito Santo. Então, nós encontramos primeiro, Ele é Deus. Por que que eu devo chamar Jesus de Senhor, não de você? Porque se eu estou chamando Jesus de você, eu estou desqualificando Ele. Eu estou descendo o seu nível. E a Escritura não ensina isso. A Bíblia não me ensina isso. A Bíblia ensina a chamar Ele de Senhor. E Ele mesmo diz, eu sou Senhor. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Primeiro, por que eu devo chamar Jesus de Senhor? Porque Ele venceu o mundo. Em João capítulo 16, versículo 36 diz, eu venci o mundo. Jesus diz, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. João escreve na sua carta, em 1 João capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, por quê? Porque qual é a vitória? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, Jesus venceu e nós, pela fé em Cristo também, vencemos o mundo. Né? Primeiro, então, devemos chamar Jesus Senhor, por quê? Porque Ele é Deus, Ele venceu o diabo, e Ele venceu o diabo. Como que Ele venceu o diabo? Se você ler em Colossenses capítulo 6, e eu quero com você ler, porque alguém fala assim, pastor, o senhor leu aonde? Colossenses capítulo 6, por que que eu devo chamar Jesus de Senhor? Olha bem, Colossenses capítulo 6, se você tem Bíblia aí, você por favor me acompanhe. Colossenses capítulo 6, diz assim, capítulo 2, perdão, Colossenses capítulo 2, Colossenses não tem 6, desculpa, perdão. Capítulo 2 de Colossenses, olha aqui, olha o que diz aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 14, havendo riscado a dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual era nos contrário, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo, despojado os principados, potestade, e os pôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou. Eu gosto, essa tradução que eu li aqui, a tradução corrigida, eu gostaria de ler nessa tradução aqui, linguagem parafraseada, linguagem de hoje, da Bíblia Sagrada, em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz uma expressão assim mais, eu gosto de expressão mais portuguesada, que diz assim, olha o que diz aqui, e anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nos eram obrigados a obedecer. Ele acabou com esta conta, pregando-a na cruz, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos, das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros ao seu desfile de vitória. Aleluia! Glória a Deus. Então, Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a morte. Aleluia! Por isso que eu devo chamar de Senhor. Por quê? Porque quando nós lemos a carta ou o Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós encontramos as mulheres indo ao sepulcro, e quando elas chegam no sepulcro, elas procuram saber, elas querem saber onde está o corpo. Elas perguntam, onde está o corpo? Porque ela vê aqui, ela vê a pedra removida, e ela pergunta, cadê o corpo? E a resposta é essa, ele não está aqui,
mas ressuscitou. Aleluia. Oh, glória. Lembrai-vos que ele disse convosco, estando ainda na Galiléia. Então, ele ressuscitou. Jesus é Senhor porque a morte não pôde retê-lo. Aleluia. Como o Senhor da vida, a morte não tinha poder de segurá-lo. Aleluia. Isto nós encontramos em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, quando ele se revela a João na ilha de Patmos. Aleluia. Olha o que ele diz. Eu gosto dessa passagem. Se você quiser ler comigo, Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz. Essa passagem é linda. Eu sou o que vivo. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todos sempre. Aleluia. E tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, glória, é esse Cristo que eu chamo de Senhor, é esse Cristo que eu devo me curvar a Ele, aleluia. Pastor, por que eu devo chamar Jesus de Senhor? Mais uma vez, Bíblia, nesses crentes heréticos, Bíblia, nesses crentes meio desviados, nesses obreiros que não conhecem a palavra de Deus. Vamos lá, vamos então, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo, eu vou ler versículo 5 em diante, para nós termos o texto e o contexto. Filipenses capítulo 2, eu quero ler. Diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, olha bem, ele era Deus, ele era Deus, ele é Deus, e não havendo, usurpando ser igual a Deus, sendo Deus, ele não quis se usurpar ser igual a Deus, mas esvaziou-se, mas a si mesmo se esvaziou-se, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Semelhante não é igual, tá? Isso é entender, semelhante não é igual. Aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele submeteu a morte, para que eu e você vencesse a morte. Aleluia. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus, olha bem, agora vem o que eu quero dizer, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Aleluia. Para a glória de Deus Pai. Então preste atenção. Por que eu devo chamar Jesus de Senhor? Olha aqui. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pois que o nome de Jesus, aleluia, para que todos que se dobrem de joelho, dos que estão dos céus na terra e debaixo da terra, e toda língua, confesse que Jesus é o Senhor, aleluia, Ele é Senhor. E o diabo tem usado muitos aí para tentar desqualificá-lo. Não, ele é Senhor no céu, na terra e em todo o universo. Ele é Senhor na minha vida, ele é Senhor da igreja. Ele é tão Senhor da igreja que ele se manifesta no centro da igreja, no meio da igreja. Ele comprou a igreja com o seu sangue, ele comprou a minha vida, ele comprou todos que aceitem ele como Salvador. Ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre o pecado, ele triunfou sobre o pecado, sobre o diabo, sobre todo o mal. E ele nos deu vitória, ele nos libertou do mal, ele nos libertou das trevas, ele nos trouxe para a luz, aleluia. Por isso que nós vamos chamar ele de Senhor, ele é Senhor, aleluia. Quando eu vejo pessoas chamando Jesus de você, quando eu vejo cantores chamando Jesus de você, tentando desqualificar de forma subliminares, e às vezes inconsciente, é verdade, inconsciente, mas deixando o diabo usar ele. Meus amados irmãos, mude, pare de chamar Jesus de você, chame Jesus de Senhor. Ele mesmo disse, vós me chamais de Senhor, e eu sou Senhor mesmo, para que todo joelho se dobre e chame ele de Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você quer glorificar a Deus, comece a mudar a sua linguagem em relação a chamar Jesus. Não chame ele de você mais, chame ele de Senhor, porque quando você chama ele de Senhor, você está dando glória a Deus. Eu sempre pergunto a algumas pessoas que até queiram defrontar a pessoa, quando você vai numa audiência com o juiz, lá você chega, ele chama de você? Não, excelência, Senhor excelência. Então, se aqui na terra nós vamos reverenciar,
liturgicamente, tratar os homens dentro da sua ordenança, respeitar os homens dentro das suas leis, respeitar os homens dentro das suas ordens. Por que então nós devemos respeitar ao Senhor dos senhores, Criador dos céus e da terra? Porque então nós vamos reverenciar liturgicamente, chegar para Ele e dizer: Senhor, Tu és Senhor, aleluia, Tu és Cúzios, Tu és Javé, Tu és Iavé, aleluia, Tu és o Senhor de todas as terras, de todos o universo, Tu és Senhor da minha vida. Por isso eu quero me curvar diante do Senhor, dizer: Senhor Jesus, a glória é Tua, Tu és Senhor. Então, meus amados irmãos, tenha cuidado com esses ensinamentos, com essas canções que tentam desqualificar a Jesus. Preste atenção, quem quebra o princípio da palavra de Deus, quebra os princípios da atuação do Espírito Santo e das promessas de Deus na sua vida. Que Deus possa te abençoar, que você possa abrir os olhos e compreender que Deus te chamou para que você não esqueça da sua palavra. Vamos ser crentes da palavra de Deus. Cantar bonito é bom, cantar, todo mundo canta. Roberto Carlos canta, ele canta até o nome de Jesus. Todos cantam, até papagaio canta, né? Mas quando nós cantamos mediante a palavra de Deus, como é bom ouvir uma canção dentro das Escrituras, que não fere as Escrituras, que não quebra os princípios da Escritura, que não quebra os princípios da palavra de Deus. Como é bom, como é maravilhoso. O Espírito opera, Deus age e os princípios não são quebrados da sua palavra. Fique com essa palavra. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Jesus é Senhor para todo sempre.